agora, gente, quando a gente nasce, né, a gente quer, então, que a mamãe receba a gente. O filho da gente quer ser recebido pela mamãe. E como está a mamãe? Como está essa mamãe que recebe esse bebê? Como está a mamãe que recebe esse filho? A mamãe se sente segura, confiante? Ela está tranquila? Ou ela se sente insegura, sem autoconfiança, ansiosa? Porque ela, a mãe, ela traz a bagagem dela de vida, ela traz a história dela, ela traz os traumas dela, ela traz toda a sua, todo o seu estado emocional. Mas como ela está, né? Se ela é uma mãe que a gente fala que uma mãe que se sente segura, uma mãe, né, que está disponível tanto fisicamente quanto emocionalmente, e ela então está no lugar de mãe, ela está ali para acolher o filho, para atender as necessidades do filho. Então, naturalmente, ele se sente seguro e ele se sente também livre, e normalmente ele se desenvolve mais naturalmente. Por outro lado, a gente tem uma mãe que pode estar indisponível emocionalmente. O que é uma mãe indisponível emocionalmente? É a mãe que está no lugar da criança. E o que quer dizer isso? É aquela mãe que, quando ela, né, acontece um fato muito, como que a gente pode dizer? Ele é incontrolável. É certo que ele acontece, ele é incontrolável e muitas vezes é muito negativo, que é o quê? Quando a gente se torna mãe, quando a gente né, é gestante, a gente entra em contato com as nossas memórias do período da nossa infância. Por isso que muitas vezes, né, a gente vem levando uma vida, né, vai assim, minha vida era tranquila, eu era tranquila, às vezes não. Quando se torna mãe, quando fica gestante, parece que o mundo cai e vira de ponta cabeça e a gente se transforma completamente e começa a ter problemas que não tinha antes e depressão e né, às vezes a gente coloca isso na conta dos hormônios, né? A gente às vezes vê que tem muito essa questão de a gente associar alterações hormonais. E claro que acontecem alterações hormonais, mas se fosse assim, todas as gestantes teriam que ter esses picos emocionais, às vezes depressão, ansiedade. E não é assim, né, com 100% das mães. Então, algo além de simplesmente alterações emocionais, hormonais, acontece. E o que acontece é que a gente entra em contato direto, intenso, forte com as nossas memórias de infância, com as nossas memórias do período gestacional, com a nossa memória do nosso nascimento. Então, muitas mães não conseguem ter parto normal, têm medo, às vezes elas têm medo de não conseguir, porque lá na história dela, a mãe teve medo, a mãe não conseguiu, a mãe precisou de ajuda. Às vezes são mães, né, que nasceram também por cesariana, às vezes nasceram por fórceps, às vezes, né, teve uma complicação no parto e nasceram com cordão enrolado. Então elas temem porque é como se elas entrassem em contato com aquela memória que às vezes está escondidinha, está acomodada lá no seu inconsciente e de repente vem à tona. Por quê? Porque o contato com essa realidade, com esse gatilho externo do bebê, da criança, do cheiro, e daquela vivência, né, que fala, que conversa diretamente com a sua história, com aquilo que está escondido lá no seu inconsciente, com aquilo que está lá nas sombras da sua alma. Então, quando a gente fala de mãe indisponível emocionalmente, essa mãe, ela está convivendo com as suas dores, ela está conectada com as suas dores, e aí não tem espaço para ela ser mãe, não tem espaço para ela acolher o filho. E o que acontece com esse filho, né? Ele se torna uma criança, ele fica inseguro, ansioso, e muitas vezes ele assume o lugar de cuidar da mãe, né? Que é aquela criança que às vezes não chora, não incomoda, que dorme o tempo todo. Por quê? Porque ela assumiu o lugar de cuidar da mãe. A mãe está tão indisponível, a mãe está sofrendo tanto, a mãe está tão envolvida nas suas emoções, nos seus problemas, nas suas dores, que só resta à criança, né, cuidar de si mesma e cuidar da mãe. Algo que ela não tem condição de fazer. E isso acontece, né? Há poucos dias eu atendi uma mãe
que, falando sobre isso, ela falou, foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Quando ela nasceu, a mãe dela, primeiro que a mãe dela teve que ficar internada, e depois, quando a mãe voltou, ela estava em depressão, enfim, e aí o que aconteceu com essa moça, né, que hoje é mãe? Hoje, ela teve um filho saudável, porém, quando ela olha para o bebezinho dela chorando, ela entra em pânico. Ela não consegue atender às necessidades do filho. E ela se cobra, ela fala, eu quis tanto ser mãe. Mas por que ela não consegue atender a necessidade do filho? Porque ela não teve mãe. Ela não aprendeu a ser mãe. Então não tem como ela atender a necessidade do filho. Ela não tem a mãe dentro dela, ela não tem a mãe instalada lá. Na programação dela existe uma criança que foi desamparada, uma criança que viveu o abandono da mãe. Gente, tem uma coisa que é muito intensa e forte, é realmente o nascimento e esse período, esse vínculo inicial com a mãe. O vínculo inicial com a mãe, ele é fundamental para todos os relacionamentos futuros, para todos os relacionamentos que essa pessoa vai ter na vida. Então, se uma pessoa, né, se um bebezinho nasceu e ele foi separado da mãe, ele não teve mãe, ele cria um padrão de desconexão com as pessoas. Ou às vezes, e aí a gente vai dizer assim, mas não é bem assim, porque tem criança que vai para a instituição e ela é extremamente amorosa, ela está sempre acolhedora. Muitas vezes ela está sedenta, tão sedenta de amor, tão sedenta daquela falta que a mãe fez, que ela está em busca desesperada por qualquer sinal de amor para cobrir aquela falta, para cobrir aquele vazio. Bom, aí aquela criança que vai para a instituição, é isso que acontece, né? Ela não... E depois, o que acontece muito, essa mãe que eu comentei, né? Ela foi criada por uma tia, e a tia também não tinha muitas condições de dar para ela o que ela precisava. É que está escrito assim, mãe disponível versus mãe indisponível. E mãe disponível é aquela que está no lugar de mãe, que ela tem, e o filho se sente seguro. E a mãe indisponível, que o filho se sente inseguro, e ele tem a necessidade, então, de se cuidar ou cuidar da mãe também. Então, essa mãe que eu atendi há pouco tempo, que tinha uma depressão profunda e que estava vivendo um momento de uma angústia muito grande, porque o bebezinho dela estava com 6 meses e ela não conseguia ficar sozinha com o bebê, não conseguia ficar 5 minutos com o bebê, se cobrava e sofria muito, e quando o bebê chorava, ela entrava em pânico. Quando a gente foi olhar para a história dela, ela não teve mãe, né? A mãe dela ficou doente, depois voltou do hospital, ficou em depressão, e ela foi criada então pela tia. Por mais que o amor venha de diversas outras fontes, o que esse bebê vai sentir é aquele abandono tão profundo da mãe, aquele abandono, aquela falta, né? Então, assim, a gente vê também, né, crianças que às vezes perdem a mãe mesmo no nascimento, né? Isso marca profundamente. Por mais que ela receba amor de todas as formas, que ela receba amor em abundância de todas as fontes, mas a falta vai existir lá e vai ser determinante naquela vida. Então isso, né, muitas mães que sentem muita dificuldade de ser mães, né, de lidar com os filhos, de ficar com os filhos, de brincar com os filhos, elas não tiveram mães. Então, para você, né, se acontece com vocês uma dificuldade de estar com eles, né, às vezes tem pessoas que não conseguem ficar sozinha mesmo com a criança. E então isso pode estar aí contando uma história, né, da sua vida também. E bom, então, gente, como que acontecem, né, os impactos dos traumas na nossa vida? Existe uma frase que é a seguinte: ontem, hoje e amanhã, se não curados, os traumas sempre vão fazer parte da sua vida. É uma frase do Manuel Augusto Bissacco, que é uma pessoa que eu admiro muito, que também tem um trabalho muito lindo do período intrauterino. Eles vão impactar toda a nossa vida. E pode não impactar hoje, mas em algum momento vai impactar.
Em algum momento vai ter sabe aquele gatilho? Fala assim, mas foi o meu gato que morreu e aí eu entrei em depressão e aí eu fiquei muito mal. Às vezes é o gato que morre, que conecta às vezes com uma falta lá da infância, com algo que está lá guardado. E às vezes, né, vai a criança, né, como a gente, às vezes, né, a maioria que eu acho que tem filho pequeno, vai entender. Às vezes a criança é uma criança que parece, né, que tá tudo bem, muito boazinha. Aí acontece uma coisinha e tudo vira, a criança vira, né, parece que vira outra. O gatilho talvez conecta com algo muito difícil e ela começa a viver ali os efeitos daquele trauma. Porque são memórias que ficam em nós. Então, quando elas são ativadas, é como se a gente tivesse, por exemplo, né, digamos, né, que caí de bicicleta quando era criança, me machuquei toda, e hoje eu tenho horror à bicicleta. E aí a gente nunca mais anda de bicicleta. Mas aí um dia, por acaso, a gente tá andando na rua e vê aí vem uma bicicleta e tromba na gente, e a gente tem aquela memória, né, é reativada aquela memória do acidente de bicicleta. Às vezes desengatilha uma série de outros processos associados àquele fato lá de trás. Então, os traumas, eles vão ficar ali, eles vão impactar toda a nossa vida, se a gente não fizer nada. E aí vem as linguagens, né, do eu interior, porque os traumas, eles vão, então, fazendo o quê? Com que esse nosso eu interior, com que essa nossa versão mais profunda, mais interna, vá sendo marcada por essas feridas, por essas dores, desde lá o comecinho. Então, é muita história que vai se somando, né? Os traumas vão se somando, as experiências vão se somando, e claro que aqui eu estou falando apenas da parte, né, dos traumas e da parte, né, dolorida, porque a gente tem várias coisas na vida, não só traumas. Mas por quê? Porque a gente está falando das sombras, né? E tudo isso vai formando as sombras da nossa alma e também a sombra da alma deles. E as linguagens, né, desse nosso eu interior, que sofre, que às vezes, né, sente ainda aquela dor, né, por não ter conseguido dar à luz ao filho, né, por um parto normal, que não conseguiu estar presente para o filho. Esse nosso eu interior, ele se manifesta de várias formas, e os filhos também. Então, manifesta assim, a linguagem pode ser comportamentos desafiadores, comportamentos disfuncionais, né? Crianças, às vezes, que são muito isoladas, muito excessivamente apegadas, crianças que têm esse comportamento contestador, esse comportamento mais temperamento, né? Mais contestador, teimoso, resistente, né? Às vezes sendo apenas uma expressão de uma mágoa, né? De um aprendizado e de um trauma relacionado ao seu nascimento. Doenças físicas e emocionais, transtornos emocionais, né? A gente ouve muito agora, mais recentemente, falar muito, né, dos diagnósticos das crianças, né? Diagnóstico de TOD, que é o transtorno positivo desafiador, distúrbio de ansiedade social, criancinhas, né, sendo diagnosticadas com esse distúrbio, né? Aí, principalmente agora nesse momento de pandemia, que na verdade nada mais é do que o resultado e um sintoma de algo que está lá na história delas, e que não é algo que acontece por acaso e não é um diagnóstico que vai resolver. Transtornos fóbicos, né, de ansiedade, isolamento, depressão, toques, distúrbios de sono, angústia da separação, crianças que não conseguem se separar do seu cuidador, principalmente da mãe, né? A criança não consegue se separar da mãe, e essa criança que não consegue se separar da mãe, muitas vezes está trazendo para a mãe uma mensagem de que a mãe não consegue se separar do filho, porque lá atrás a mãe também sentiu muito medo de se separar da sua mãe, né? Então é tudo muito conectado. Esses dias eu atendi uma mãe que me comentou que o filhinho dela de 11 anos tentou suicídio várias vezes já. E eu vou contar uma coisa para vocês, gente, muito, assim, me emociona muito, tá? Eu passei por um processo, uma vivência terapêutica recentemente, e assim, eu sempre tive muito medo da morte, lá atrás, quando eu tinha depressão, né, profunda,
Porém, aquele estado emocional que eu vivia era tão degradante, tão sofrido, que muitas vezes eu desejava morrer, né? E muitas vezes mesmo. Eu acordava eu acordava sem querer que o dia, né, sem querer viver aquele dia. E eu ia dormir querendo, né, que o dia que eu, né, não acordasse no dia seguinte. E há pouco tempo eu passei por um processo terapêutico muito profundo, que é uma vivência pré e perinatal, né, que a gente tem essa vivência do período intrauterino. E naquele momento eu tive um contato com uma experiência muito dolorida minha da fase intrauterina, que é quando realmente a minha mãe pensava que ia morrer no parto. Porque minha mãe tinha uma amiga que morreu no parto quando ela estava grávida de mim. Então, e aí eu passando por essa experiência, o que acontece? Meu filhinho tem 4 anos de idade. Ele viveu esse processo comigo, então ele teve várias alterações de humor, ele teve várias alterações de comportamento. E uma das coisas que realmente me tocou muito foi um dia que eu estava no quarto com ele, e aí eu estava muito sem energia. Sabe aquele dia que você está sem energia? De tanto que eu tinha feito muitas coisas no dia, eu estava meio sem energia. E aí eu falei para ele assim: nossa, Miguel, mamãe não quer nem levantar daqui, mamãe está cansada. E aí ele começou a chorar e ele foi na cozinha e ele ficou procurando na gaveta. Ele tem 4 anos. E aí ele falou assim: mamãe, aí eu fui correndo lá, né, para ver o que ele estava fazendo, mexendo na gaveta. E aí eu cheguei lá e ele falou assim: mamãe, você quer uma faca? Porque aí eu falei: não, mas por que, meu amor? Por que uma faca? Ele: não, mamãe, quando tá muito ruim a vida, a gente tem que morrer. E eu falei: gente, meu filho tem 4 anos. Né? E aquilo eu realmente fiquei muito assustada. E assim, porque eu estava compartilhando com ele toda aquela emoção, toda aquela memória de morte, de todo aquele processo que eu vivi. E eu, claro, já não vivo mais aquela depressão e também não vivo mais nesse estado emocional. Mas como eu revisitei aquelas memórias, ele também, né, estava em contato com aquilo tudo. Então, claro que aquilo passou, né? Felizmente a gente tem recursos e consegue amparar e consegue lidar com aquilo. Mas foi muito forte para mim eu ver meu filhinho indo até a cozinha para pegar uma faca e dizer para mim: mamãe, porque quando está muito ruim a vida, a gente precisa morrer. E ele tem 4 aninhos, né? Então, assim, ele não vê filme ele não vê filme de terror, ele não vê filme que tem serial killer, ele não vê nada disso. Mas ele estava compartilhando mesmo, né, o mesmo processo que eu. E aí a Claudinha falou sobre as crianças que cometem suicídio, né? A mãe, né, que trouxe essa questão do filho, né, com 11 anos, que tentou suicídio várias vezes, ela me falou também, né, aí ela, muito triste, sofrendo muito com aquilo tudo, ela me falou que quando ela ficou grávida dele, ela tentou aborto várias vezes. E ela se arrependeu, e ela quis, e ela cuida com o maior amor, e ela é muito presente, né? Ela é mãe solo, né? Então ela é mãe, não tem o pai ali ajudando, mas enfim, é algo muito sofrido, né? E tudo isso relacionado àquilo que ele está contando. Talvez ele estava contando essa dor desde pequenininho, mas ela não estava, né, ela não tinha como saber, ela não tinha como entender as linguagens do inconsciente, essas linguagens, né, desse eu interior machucado aí, são muito estranhas até, né? Às vezes esse temperamento arredio, temperamento, né, que não, às vezes crianças que parece que têm raiva do mundo, têm raiva da vida, têm raiva de todos, né? Ou crianças que se autoflagelam, né? Que se machucam, porque às vezes a forma como elas encontram também de se autorregular, de a dor é tão grande que eu quero colocar para fora isso, e aí elas, né, muitas vezes cometem suicídio mesmo, porque dentro delas é como se elas não tivessem direito à vida. E aí a Claudinha colocou conexão profunda com os nossos pequenos. E isso mesmo, Claudinha, essa conexão profunda que é curativa, né?
Bom, e aí, gente, vem a infância, o tesouro escondido na infância. William Emerson, ele diz, né, que quando nós trabalhamos com criança no campo lá da psicologia pré e perinatal e no campo dos traumas de gestação e nascimento, qualquer que seja ele, porque todos nós vivemos trauma de gestação e todos nós temos trauma de nascimento, porque o nascimento por si só é traumático, né? Eu acho que eu não comentei isso ali. O nascimento por si só ele é traumático, seja ele um parto normal, seja ele um nascimento com cesárea, seja ele acolhedor, seja ele humanizado, é por si só um trauma, porque a gente deixa um ambiente muito diferente e vem para algo muito, muito diferente mesmo. Então, é traumático por si só. Mas pode vir somado a uma série de outros traumas: separação pós-nascimento, uma mãe indisponível, medo da mãe, choque anestésico, né? Muitas coisas podem acontecer. E aí vem a infância, né? A infância, né, do 0 ao 7, que a gente... Eric Berne, né, que é uma referência para falar sobre infância, ele diz que do 0 ao 7 é quando nós criamos todo o roteiro de vida que a gente vai ter. É quando nós criamos toda a base de estrutura emocional e comportamental e de visão da vida. Mas Eric Berne não fala sobre se esse 0 compreende o período intrauterino, né? E William Emerson diz que sim. E não só William Emerson, como vários outros autores, né, e estudiosos dizem isso, que já vem com essa instalação, né, com essa programação instalada, com esses traumas, com essa bagagem de vida. E aí o que acontece é que lá na infância, a gente é como se a gente fosse dando sentido àquelas crenças que a gente traz do útero. É como se a gente fosse dando sentido àqueles roteiros que a gente já traz. Por exemplo, uma criança que foi rejeitada, a mãe rejeitou, ou os pais, né, ou um deles, rejeitou a gestação. Mas depois teve muito amor. Mas ela traz dentro dela aquela crença da rejeição, aquela falta, aquele vazio. Quando ela nasce num lar funcional, que ama, que acolhe, que está ali presente, né? O que isso tende a fazer? Tende a amenizar aquelas traumas, aquelas vivências difíceis lá da gestação e do nascimento também. Crianças, às vezes, que nascem por cesariana, que é um parto muito forçado, né, que a gente fala, mas que depois, na sua infância ali, há tantas confirmações de capacidade, de autonomia, né, e de a criança poder tomar decisões, que aquilo ameniza, tá, gente? Às vezes a gente pode até dizer que elimina, mas é algo, assim, muito raro acontecer de eliminar completamente. Por quê? Porque é uma vivência muito precoce, né, lá aquelas da fase gestacional e de nascimento. Então, mas as vivências da infância, elas amenizam muito tudo isso. Então, vão, né, dissolvendo aquele sentimento, às vezes, de dor. Por isso que, assim, se tem as mães aqui que, às vezes, tomaram conhecimento disso tudo agora e ficam preocupadas, existe como reverter isso tudo. Existe como a gente, tanto no dia a dia mesmo, sem recorrer à terapia, sem recorrer a nenhum processo mais interventivo, mas simplesmente pela conexão profunda de amor que a Claudinha colocou aqui, pelas confirmações diárias de pertencimento, pelas confirmações diárias de capacidade, de autonomia, de amor, de aceitação. Então, por isso que a gente fala nessa essa ideia de criação consciente não é só uma moda, é uma forma de realmente a gente assegurar a saúde emocional dos filhos, porque passa, né, por a gente poder amenizar, como também por reforçar. Então, imagina uma criança que ela não foi planejada, ela foi fruto de uma gestação, às vezes, indesejada, e que lá na criação dela, às vezes ela tem ali uma convivência com um tio, com um parente, com um pai ou com uma mãe, não é com alguém que está sempre dizendo algo, por exemplo, para ela: você é tudo errado, você já nasceu tudo errado, né? Essa criança, ela já traz dentro dela a crença de que ela é um erro, de que ela não deveria estar aqui. E aquelas falas diárias estão confirmando aquilo. Então, chega lá na adolescência, ou chega lá aos 11 anos, né, no caso dessa criança que eu atendi, e a vida adulta, que já não resta mais sentido, porque tudo aquilo, né, foi sendo tão reforçado que não tem mais como reverter, a não ser por processos muito
profundos, interventivos, às vezes anos e anos de terapia. Então, a infância é esse tesouro, né? É esse o momento de a gente atuar. Até 7 anos de idade, gente, a fusão emocional é integral com a mãe. Tudo que a mãe sente, a criança sente, tudo que a mãe vibra, tudo que a mãe vive, a criança vive em fusão emocional. Tem vários recursos para a gente poder também equilibrar isso, tá? Eu até ensino para as minhas alunas, para as minhas mentoradas isso. Sobre como que a gente faz para equilibrar também isso, para que não seja algo tão intenso e tão, né, cruel assim, porque às vezes a mãe está vivendo realmente um processo de sofrimento muito profundo. Há poucos dias eu estava conversando com uma mãe, eu acho que ela está aqui, que estava vivendo um luto muito dolorido. E a criança também está vivendo aquele mesmo luto, porque ela está ali no período do 0 ao 7. Só que a gente tem como ajudar, como tornar isso mais fácil, né, e mais leve. E também, né, por que a infância tem esse poder todo? Porque na infância, do 0 ao 7, a gente tem a questão das ondas, né, cerebrais que são mais intensas. Então, todo o processo de aprendizado ele é muito mais profundo e muito mais de gerar padrões que depois vão constituir aí padrões muito, muito fortes, né? Então, se na infância a gente pode gerar padrões de comportamento, de crenças, a gente também pode contribuir para reverter esses processos aí relacionados a traumas de gestação e nascimento. Claro que tudo depende também de uma abordagem consciente e assertiva, né? De a gente saber exatamente, porque não adianta, por exemplo, gente, a gente pensar assim, nossa, meu filho, foi uma gestação não planejada, então é por isso que ele se sente rejeitado, então é por isso que tal coisa. É um somatório de coisas, né? E também existem as dores da nossa alma, tá, gente? Por isso, meus filhos, minhas sombras. Eles revelam aquilo que está na nossa alma.